Então, assim, tudo que eu falo para vocês, eu também fiz e eu faço também, né? Eu não falo para vocês fazerem alguma coisa, em contrapartida eu faço outra coisa diferente. Tudo que eu falo para vocês foi o passo a passo que eu vivi. Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, que vocês têm que se organizar e largar o salão de academia o mais rápido possível, é porque eu fiz isso. E eu demorei um pouco mais de tempo e talvez vocês consigam encurtar esse tempo a partir do momento que vocês peguem a experiência de outra pessoa, como por exemplo a minha experiência. Então, eu trabalhei no salão de musculação 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 eu comecei a transição para trabalhar apenas como personal trainer. Eu já trabalhava, obviamente, também antes de 2009, só que era como estagiário. Em 2009 foi quando eu me formei, então fui oficializado, né, professor, carteira de trabalho, enfim. Então foi 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 eu comecei a transição. E foi nesse ano de 2014, 2015, porque teoricamente eu já estava com um currículo muito bom e começou a, a ser, como que eu posso dizer, um salário, uma remuneração extremamente baixa para o currículo que eu já tinha. E eu comecei a ficar extremamente insatisfeito, só que eu não fico culpando os outros, por exemplo, pela remuneração que tem. Isso não vai mudar, cara. A remuneração que você tem na academia é a remuneração que vai continuar sendo provavelmente para sempre, né? Não vai mudar muito do que é. Então, uma média aí do Brasil, você vai ter academias que pagam 8, outras que pagam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mas sempre fica nessa faixa aí de um valor muito baixo. Então, em 2014, 2015, eu comecei a ficar muito satisfeito, eu já tinha um currículo muito bom, então eu não aceitava mais ganhar o que eu ganhava naquela época. E foi engraçado, porque eu já estava cursando também fisioterapia em 2014, essa transição de 2014 para 2015, e eu estava assistindo uma palestra na faculdade de fisioterapia e o cara falando de formação, falando de remuneração, falando de valorização, e parece que aquilo serviu para mim, entrou na minha cabeça de uma forma que eu juro por Deus que eu saí daquela palestra e eu fui direto para a academia, que na época eu também era coordenador, e eu pedi a minha cabeça. Então eu ia abandonar o salão da musculação, ia ficar só com meus personagens. E o que acabou acontecendo naquele momento ali foi que eu consegui reduzir de forma drástica a minha carga horária, continuar como um coordenador, mas com uma carga horária muito baixa dentro do salão da musculação. Não consegui largar naquele momento ali porque teve uma negociação, mas a carga horária reduziu muito. E logo depois, né, foram alguns meses depois, eu larguei tudo, larguei a coordenação também, larguei o salão da musculação e fiquei só como personal. Então é esse passo a passo, né? Só que vocês conseguem dar uma encurtada nesse processo. Vocês vão ser, né, estudantes, estagiários, vocês vão ser professores do salão, depois de professor do salão vocês vão ficar só como personal, até o momento que vocês forem abrir o espaço de vocês para atender os seus alunos, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho hoje em dia o meu consultório, já fui sócio também de um centro de treinamento funcional, que não deu certo a sociedade, mas hoje em dia eu tenho meu consultório. Então é sempre um passo a passo, né? Vocês vão fazendo, galgando esse espaço, vocês vão subindo, vocês vão evoluindo, mas o ideal é que vocês vão vivenciando esse processo, porque vocês vão adquirindo experiência ao longo dessa jornada. Então é muito difícil você sair, por exemplo, da sua graduação e já querer, por exemplo, abrir o seu espaço, né, sem experiência nenhuma, com negociação, com alunos, por exemplo, com casos, histórias de alunos, enfim. Então é muito difícil você querer pular essas etapas. O ideal é que você vá aprendendo ao longo das fases, ao longo dos períodos, porque quando você chegar ao momento, por exemplo, de você abrir o seu espaço, você já tem uma carga aqui, você já tem uma experiência vivida. Então isso facilita muito para quando você tiver que abrir o seu espaço. Então vá adquirindo experiência ao longo dos anos, viva a jornada, aproveite esse processo, porque o processo e a jornada tem muito para te trazer, tem muito para te ensinar. Se você pular essas fases, provavelmente você vai deixar de aprender aqui e vai ser muito mais difícil. Então,
Quando você, por exemplo, perceber que é a hora que você está pronto para largar a academia, faça isso, porque senão você vai ficar sempre refém dessa remuneração muito baixa, você não vai conseguir evoluir na sua vida. Tá? Então, o processo é esse, né? Estudante, estagiário, professor do salão, personal, e aí você vai ter o seu espaço futuramente. Tá? Mas geralmente você tem esse processo, essa linha do tempo, que é algo que muitas vezes a gente não tem como fugir dessa sequência, porque é a sequência mais lógica que a gente faz, é o momento que a gente vai aprender muito também.